orgulho, presunção, exclusividade. Isso nos impede de termos um coração ensinado. Um texto da palavra de Deus está na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, verso 5, nos diz assim: semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Bendito seja o nome do Senhor. Pedro ele escreve então essa carta a algumas igrejas situadas hoje na região ali da Turquia, né, Ásia Menor. Naquela época era conhecida como Ásia Menor, uma região ali do Mediterrâneo. E aos judeus que ele escreve, aqueles que provavelmente estavam no momento da descida do Espírito Santo, né, ali na festa de Pentecostes, e eles ouvem as línguas, né, eles ouvem ali a manifestação do Espírito Santo de Deus no seu próprio idioma. Então eles retornam para os suas cidades, e ali eles iniciam pontos, né, de adoração, igrejas. E Pedro ele escreve, ele fala da importância de termos corações humildes, não soberbos, corações ensináveis. Nós temos vivido nesses últimos quase 20 meses, né, 1 ano e 8 meses por aí, nós temos aprendido muitas coisas, temos reconstruído as nossas vidas. E nessa fase de reconstrução, né, de um novo entendimento, uma nova forma de ver e entender o Evangelho de Cristo, nós temos ouvido muitas coisas, muitas mensagens. E assim, são mensagens de pastores dos mais variados estilos e igrejas nos seus canais, né, nas redes sociais. Assim, ouvimos mensagens do pastor Augusto Nicodemos, ouvimos mensagens do pastor Hernandes, temos ouvido mensagens, podcasts, Somos Podcast, podcast do pastor Solon. Assim, nós não temos discriminação para ouvir. Porque aqui a palavra nos fala que sujeitarmos uns aos outros e assim aprendermos uns dos outros. Às vezes você tem uma característica, né? Às vezes você é mais assim, histórico, uma igreja histórica, você é mais a tradição, às vezes você tem um estilo mais pentecostal. Isso não importa. Isso não importa. O importante é ouvirmos a palavra de Deus, ouvirmos o ensino para nós, aquilo que vai agregar ao nosso coração. Então, assim, nós citamos muitos desses podcasts e tem um que me ensinou muita coisa, fora esse que nós citamos. Fala assim, a Escola da Graça, pastor Aloysio Silva. Olha, eu ouvi coisas maravilhosas. No Somos Podcast tem um professor Adilson, que ele traz algo que descortinou as suas mensagens. Acho que foram 4 mensagens que ele pregou, assim, descortinou a nossa mente. Nós nos abrimos para aprendermos coisas novas. E como nós dissemos, cada um tem o seu estilo. Uns são mais tradicionais, outros mais pentecostais. Aqui mesmo, aqui em casa, eu gosto de falar que eu sou presbiteriano, Barra Batista, mais tradicional. Minha esposa é pentecostal, ela é do reteté. Não pode falar não, que ela fica brava, mas ela gosta do reteté. Então, assim, isso muitas vezes é nossa própria personalidade. Mas precisamos ouvir, precisamos aprender. E termos um coração ensinável, aberta a nossa mente para outras coisas, é importante. E muitas vezes as pessoas podem até falar, mas se você der ouvido a muitas vozes, pode trazer confusão. Traz. Se você for
um crente infantil se você não tiver o seu entendimento. E isso vai criando em você o entendimento de sair de ser um crente infantil para ser um crente adulto. O que é o crente infantil? Lá o professor Adilson, ele até mesmo trouxe uma palavra no Somos Podcast. Ele fala assim, o crente infantil é aquele que ele precisa ser alimentado, ele precisa ser vestido, ele precisa ser calçado, ele precisa ser cuidado. O crente adulto não. O crente adulto ele tem a sua personalidade formada. Então, às vezes, você ouvir uma mensagem que é um pouco mais pentecostal, não vai te atrapalhar se você for uma pessoa que tem uma tendência de ser mais tradicional, podemos dizer. Mas isso tudo agrega, porque são pontos de vista que nos são trazidos. E isso, meus irmãos, tem nos feito crescer na presença do Senhor. A palavra de Deus, ela sempre nos edifica. Pedro ele escreve isso. Termos um coração humilde. Porque ao soberbo, Deus resiste. E quando nós abrirmos a nossa mente, o nosso entendimento, nós vamos começar a ver coisas maravilhosas. A graça de Deus, ela nos tem alcançado. A graça de Deus, ela tem nos preservado na sua presença. Mas para isso, nós precisamos nos dedicar a Ele. Um coração ensinado. Como obter a revelação da palavra de Deus. Assim, alguns pontos que nós gostaríamos de ressaltar. O primeiro dele é ter um coração ensinável. Então você está aberto a aprender coisas novas, a ter outros entendimentos. Você precisa ter um coração consagrado a Deus. Você precisa ter um coração sagrado a Deus. Você precisa viver em comunhão com o Espírito Santo. Você precisa se dedicar. Não adianta você ter um coração ensinável, mas se você não busca o Senhor. Você precisa ter um coração limpo, limpo de todo pecado oculto. Eu tenho participado de uma igreja, a Igreja Videira, aqui em Swindon, na Inglaterra, e na primeira reunião que eu participei, foi algo que me chocou, assim, no bom sentido. Na primeira reunião que eu participei, foi até um momento de comunhão, os irmãos fizeram lá um churrasco, e o pastor ele trouxe uma breve meditação, e ele falou uma coisa voltada para os homens. E assim, foi algo que eu nunca ouvi como igreja, porque precisamos preservar. Às vezes a gente pensa assim, né? Precisamos preservar os homens, mas precisamos confrontar certos tipos de pecado. Então, ele citou muitas coisas. Pecados ocultos, coisas que muitas vezes são feitas e nós precisamos pedir perdão a Deus. Então é um coração limpo, precisamos ter um coração limpo. Precisamos ter um entendimento de um coração sem o véu. Então Pedro, quando ele escreve as igrejas, então eram judeus que estavam em Jerusalém e eles ouviram aquela manifestação do Espírito Santo de Deus, eles voltaram para suas cidades, eles começaram ali igrejas, pontos de pregação do Evangelho, mas ele falava a respeito de ter um coração sem o véu, um ensino da parte de Deus. Às vezes nós lemos as mesmas coisas sempre, da mesma forma. Então há um véu posto que nos impede de enxergarmos a beleza da palavra de Deus. Um coração sem o véu. Estarmos cheios da palavra do Senhor Jesus. O Evangelho que Deus tem para nós, de ter enviado o seu Filho, o único Filho, para morrer na cruz pelos nossos pecados. Não é mérito nosso, mas é pela sua graça. Temos um coração ensinável
é o que Deus tem para nós.